A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos no nosso devocional Orando a Palavra. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. E como vocês estão, como que vocês têm conseguido ler, têm ficado com alguma dúvida, pode falar aí nos comentários, tá? E eu quero agradecer também a todos que estão orando, né? E eu quero pedir, gente, oração, né? Porque todos nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Não só a mim, mas todos nós, todos nós. Então, todos aqui estamos para um propósito. Então, vamos estar orando por esse momento, para que a palavra seja vinda de Deus, né? E que venha chegar aos nossos corações, e os nossos corações sejam abertos para receber, que não haja interferência, né? Que não haja nada que nos impeça de receber desse maná precioso. Hoje, nós vamos falar a importância da palavra de Deus, né? Eu vou estar lendo uns versículos com vocês, né? Uns livros e versículos com vocês. Vamos estar orando nesse momento. Pai querido e Pai amado, nós te entregamos esse momento nas tuas mãos, para que o Senhor venha falar poderosamente conosco, Pai. Ministrar os nossos corações da forma que o Senhor deseja. Senhor Deus, que os nossos corações estejam abertos, Pai, para receber, Senhor Deus, a palavra vinda de Ti, do Teu Espírito Santo. Pai, queremos mais de Ti. Queremos, Senhor Deus, aprender, Senhor Deus. Por favor, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, a Tua palavra fique gravada para o nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti. Senhor Deus, que esse momento seja precioso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20 e 22, abra suas Bíblias aí em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20 a 22, que diz assim, ó, Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, gente, é um remédio para a nossa alma. Olha só o que está dizendo. Está muito claro aqui, ó. Ele chama o filho meu. Está dando uma instrução. Atenta para as minhas palavras. Ele está falando, atenta, aqui estão as minhas palavras. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos com um momento com Deus, onde Deus está nos ensinando, com carinho. Olha como é que ele fala, filho meu. Olha que carinho, gente. Ele falou, atenta, fica atento para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido, ou seja, escuta. Não apenas leia de qualquer forma, mas leia com atenção. Fique atento. Né? Inclina o seu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. A palavra de Deus diz, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. A palavra de Deus, gente, é como um espelho. Sabe quando você olha um espelho, que você vê a sua aparência? Se tá bom, se não tá? A palavra de Deus, ela nos ensina. Nos ensina como devemos agir, a forma como devemos proceder, o jeito como nós estamos, o jeito que eu devo estar, né? E ele fala aqui, ó, guardas no meio do teu coração. Então não é apenas ler, ouvir, mas guardar no seu coração. Ó, então é atenção, ouvir e guardar no coração. Porque são vida para os que para os que as acham, são vida. É vida, vai te trazer vida. Muitas vezes estamos angustiados. Mas a palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, clame ao Senhor e agradeça já. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Então, ó, acha saúde, a palavra de Deus é o seu remédio. A gente vai numa farmácia comprar um remédio para várias coisas, né? Vamos supor, uma gripe, você vai lá e toma aquele remédio. A palavra do Senhor é o nosso remédio para a nossa alma. Tá aqui, olha. E ela tá de graça. Para quem quer. Nós estamos vivendo dias difíceis, porque nós não estamos lendo a palavra. E sabe por quê que tem hoje em dia tem tantas pessoas que ensinam, né, que falam? Porque nós mesmos não estamos, ó, pegando a palavra. Onde a gente deveria estar assim, só eu e Deus aqui, Ele falando comigo, ministrando a mim. Mas não, a gente está indo buscando aqui a terceiros, deixando-nos estar mais próximos do Senhor. Porque ao abrirmos a palavra, gente, bota isso na cabeça. É um momento com Deus. É Deus falando com você e comigo. Porque aquele que é a palavra veio,
se tornou carne e habitou entre nós. E a revelação dessa palavra. Jesus, olha, falando comigo e com você. Ele fala, ó, para o seu corpo. Não é só para a sua cabeça, é para o corpo inteiro. Para o corpo inteiro. E a palavra hebraica, nesse versículo, ela quer dizer, a palavra hebraica para a saúde, ela quer dizer remédio. Então, quando ele fala aqui, ó, porque são vida para os que as acham e saúde é um remédio. Então, a palavra de Deus é um remédio. Você está precisando de quê nesse momento? Busque na palavra. Sabe como é que a gente faz? Quando a gente, vamos supor, o que você está precisando agora? Vamos imaginar, vamos dar um exemplo que você está com muita raiva. Vai lá, faz uma pesquisa. Hoje a gente tem tanto acesso, né, a isso. A gente pode colocar lá, fazer uma pesquisa. Eu quero os versículos que falam sobre raiva. E ele vai lá te dar lá, todos eles. E vai falar exatamente o que você precisa fazer. E o que vai acontecer? À medida que você vai lendo, você vai aprendendo, você vai absorvendo o que está sendo falado. E vai acontecer o que uma hora? O Espírito Santo ele vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quando você estiver raiva, você vai lembrar daquele versículo. Opa, peraí. O versículo falou exatamente o que eu não devo fazer. Ou o que eu devo fazer. Então eu vou fazer. Vou agir como a palavra diz. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Então eu preciso ler, quando eu vou ler a palavra de Deus, eu já preciso pedir ao Senhor. Antes. Deus, em nome de Jesus. Eu quero muito aprender a tua palavra, como diz. Para mim não pecar contra ti, para que eu venha agir certo. Para que eu venha ser ensinada pelo Senhor, a forma como o Senhor quer que eu haja. Como filha do Senhor, como ele fala aqui, ó. Filho meu. Em nome de Jesus. Então a palavra, ela está cheia de poder. A palavra na nossa boca, ela tem poder. Lá em Salmos 107, 20, diz assim, ó. Abra suas Bíblias aí. Salmos 107. Vamos lá, gente. Abra aí, Salmo 107. 107, 20. Diz assim, ó. Calma aí que eu tô abrindo aqui. (107, 20). Diz assim, ó. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. Vou ler de novo, ó. Enviou a sua palavra e os sarou. Eu não falei com vocês que está escrito? Que a palavra de Deus é remédio. Ele enviou a sua palavra e o sarou. E os livrou da sua destruição. A palavra do Senhor, ela vai te livrar de você cometer algo de errado. Quando você lê a palavra do Senhor e você lembrar, às vezes você vai fazer alguma coisa, uma besteira, que o Espírito Santo de Deus vai fazer se lembrar, Senhor, graças a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz a armadura de Deus. Eu preciso sair de casa com a armadura de Deus como um soldado, cingindo de força e poder, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com as sandálias do evangelho da paz, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso sair. O capacete da salvação, gente, a minha mente, ela precisa estar o quê? Encher de tudo que é bom, de tudo que é amável, que é de boa fama, encher da palavra do Senhor, para que eu venha, na hora que tomar uma decisão, eu vou lembrar que Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje, através da palavra dele. Quantos de nós buscamos tantas revelações, mas gente, eu gosto de revelação, tá? Eu gosto de revelação. Mas a maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é certa, ela não muda.
É Deus falando conosco. E Deus, a gente aprendeu ontem que ele é imutável. Não muda. É promessa do Senhor e ela vai se cumprir. O homem pode falhar, mas Deus nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Então, que nós possamos pegar a palavra de Deus como nosso remédio para a nossa alma e nos satisfazer todos os dias, em nome de Jesus. E lembre, Jesus te ama. O mais importante é você saber que você é amado por Deus e Ele deixou as escrituras dele para que você tenha a certeza de que Ele te ama e Ele quer te ver bem. Então pegue a palavra de Deus como a espada do Espírito e vença em nome de Jesus. Deus te abençoe.